Carlotta detested the country the moment she set foot on it. Maybe because she didn't like black people. Don João, on the other hand, seemed intrigued by the racial mixture that he found there. But as she wouldn't stay in Bahia, they sailed straight to Rio de Janeiro, where people were anxiously waiting for them. The Indians were waiting for them? Many Indians, many Europeans, lots of Africans, some Chinese, and probably even 2 or 3 Scots. Pois é, pessoal. Dizem que foi realmente bastante complicada a vinda da família real para o Brasil. O navio, inclusive, onde estava Dom João VI, chegou a se perder e teve que passar alguns meses em Salvador antes de conseguir chegar ao Rio de Janeiro efetivamente. Tem uma outra historinha que vai nos contar que teve um surto de piolho durante a viagem nos navios da nobreza, sendo que todos já chegaram ao Rio de Janeiro com a cabeça raspada. Mas, enfim, quando Dom João VI chegou ao Rio de Janeiro, ele vai começar a decretar uma série de novas medidas que nós podemos considerar como liberais. Essas medidas são importantes para a gente, inclusive porque alguns historiadores interpretam, já aí em 1808, com essas novas atitudes de Dom João no Brasil, que teria acontecido a independência do país. Mas isso não é oficialmente aceito, é apenas uma interpretação que alguns historiadores fazem sobre o processo. Nós, então, vamos trabalhar com essa ideia mais aberta de contexto histórico. Para a gente, vai ser com essas medidas de Dom João VI que vai começar o processo de independência do Brasil, fazendo com que lá em 1822 seja então possível que Dom Pedro I decrete a independência do país. A primeira medida que Dom João VI tomou, ainda no ano em que ele chega, que é 1808, será a abertura dos portos às nações amigas. Isso significa que, a partir daquele momento, qualquer país aliado a Portugal poderia fazer comércio com o Brasil. Isso é extremamente importante, gente, porque foi aí que se rompeu com a estrutura, com a principal base do sistema colonial, que é o Pacto Colonial. Durante séculos, o Brasil só pôde comercializar com Portugal. Isso fazia parte de toda a estrutura de uma colônia de exploração. Mas agora, com essa nova atitude de Dom João VI, o Brasil pode comercializar com qualquer nação amiga. Na verdade, a principal beneficiada com isso vai ser a Inglaterra, prejudicando fortemente a elite portuguesa. Outro tratado importante, gente, que foi feito por Dom João VI, vai ser o Alvará de 1º de abril. Com esse, Dom João estava revogando o último tratado feito por sua mãe, Dona Maria, também chamada de a Louca, em 1785. Através do Alvará 1º de abril, era permitido que a colônia, o Brasil, produzisse manufaturados. Mas, na verdade, não vai produzir maiores efeitos esse alvará, porque vamos lembrar que o Brasil ainda vivia um período de escravidão, ou seja, o mercado interno já é reduzido. E ainda a forte concorrência com os produtos ingleses também não vão favorecer essa produção de manufaturados internos. Mas o outro tratado, os tratados de navegação e comércio, esses sim acabaram trazendo maiores consequências para a história econômica do país. Através desse tratado, novas taxas alfandegárias foram colocadas por Dom João VI nos portos brasileiros. Só que foram feitas, gente, de uma forma um tanto polêmica na época.
Para vocês terem uma ideia, a Inglaterra iria pagar menos imposto para colocar seus produtos à venda no Brasil do que o próprio Portugal. Imaginem a consequência, o reflexo que isso acabou causando na elite comercial portuguesa. Vejam que todas essas medidas liberais que Dom João VI está fazendo dentro do Brasil beneficia principalmente a Inglaterra e parte da elite brasileira. Mas a elite portuguesa não está gostando nada disso. A política externa e inovações de Dom João VI nesse período também vão ser bastante importantes, pessoal. Por exemplo, Dom João VI vai acabar invadindo a Guiana Francesa. Isso numa questão direta de luta contra a França. Mas outra questão que foi feita foi a invasão da província de Cisplatina, onde hoje fica o atual Uruguai. Dom João VI, com essas duas invasões, na verdade, o que ele estava tentando fazer era expandir ainda mais o território brasileiro. Mas novas instituições também foram criadas nesse período por Dom João VI. Uma das principais seria o Banco do Brasil, esse mesmo que existe até hoje, teve um de seus momentos iniciais já no governo de Dom João VI. Essa instituição, gente, teria sido criada para cobrir os déficits do governo e seria suprida através de novos impostos. Dom João VI vai dar a desculpa para a criação do Banco do Brasil, dizendo que seria um setor responsável para dar créditos para novos produtores. Outra medida importante, gente, vai ser a legalização da imprensa. Até 1808, vejam bem, até Dom João VI chegar no Brasil, não existia imprensa oficial aqui dentro. Na verdade, considera-se que Dom João VI teria colocado o primeiro jornal dentro do Brasil, que seria a Gazeta do Rio de Janeiro. Mas já há algum tempo, pessoal, já vinha sendo feito o jornal Correio Brasiliense por Hipólito José da Costa. Só que como era ilegal a imprensa no Brasil, Hipólito imprimia esse jornal na Inglaterra e mandava para o país. Dom João VI também vai criar a Biblioteca Nacional. Essa, num primeiro momento, teria sido feita com os próprios livros da corte portuguesa que estava aqui no Brasil. Hoje, a Biblioteca Nacional é uma das instituições culturais mais importantes para o nosso país. Um trabalho belíssimo é feito na biblioteca através da preservação e do arquivamento de muitos documentos da história do nosso país. Será também no governo de Dom João VI que o Brasil vai ser elevado à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves. Mas para que a gente entenda como que isso aconteceu, novamente temos que nos remeter à história europeia. Estamos em 1815 e o que está acontecendo na Europa nesse momento é a derrota de Napoleão Bonaparte. Finalmente, a Tríplice Aliança, formada por Áustria, Rússia e Prússia, aliada à Inglaterra, consegue derrotar Napoleão. As motivações desses países eram bastante nítidas. A Tríplice Aliança queria a manutenção do sistema absolutista na Europa e a Inglaterra, sua motivação maior, sem dúvida alguma, era a questão comercial. Dessa forma, eles vão conseguir, então, derrotar Napoleão, só que novas medidas vão ter que ser tomadas, porque como ficaria agora essa Europa sem esse imperador? Por isso foi feito o famoso Congresso de Viena. Através desse congresso, se estruturou novamente a Europa após o período napoleônico. Esse congresso foi feito, pessoal, através de dois princípios. O primeiro deles é o princípio da legitimidade. Mas o que seria isso? Seria a volta dos monarcas derrubados no período de Napoleão Bonaparte. O segundo princípio seria o do equilíbrio europeu. Esse é mais importante ainda para a história brasileira, pessoal, porque segundo esse princípio, o território europeu deveria ser repartilhado com as potências vencedoras da Guerra de Napoleão. Ou seja, os monarcas que não estivessem no seu território, que tivessem perdido esse território para Napoleão, perderiam definitivamente essa terra para as potências vencedoras. Onde estava Dom João VI, gente? No Brasil. Ou seja, fora do território português. Estaria correndo risco, então, de perder o território por causa do princípio
do equilíbrio europeu. Vai ser aí que Dom João VI vai acabar encontrando a possibilidade de não perder o território e, ao mesmo tempo, não ter que voltar para Portugal através da elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Agora, definitivamente, o Brasil perdia o status legal de colônia. O Brasil passa a ser um Reino Unido de Portugal, ou seja, tanto faz Dom João VI estar em território brasileiro quanto estar em território português. Faria tudo parte da mesma coroa. Esse fato acabará sendo a gota d'água para a elite portuguesa. Desde que Dom João VI veio para o Brasil, pessoal, essa elite veio perdendo cada vez mais benefícios em relação ao Brasil. Agora, definitivamente, ela perdia a colônia brasileira enquanto tal. Por isso, em 1820 vai acabar estourando em Portugal a famosa Revolução do Porto. Porto é uma cidade importante na época, situada em Portugal, onde a elite, os comerciantes e a nobreza vão acabar articulando uma revolta. Essa revolta tinha por base o planejamento da mudança da monarquia portuguesa. Eles pretendiam instaurar um governo monárquico, sim, mas parlamentar. Ou seja, eles estavam pretendendo limitar os poderes de Dom João VI. Por isso, foi criada as famosas cortes portuguesas, o parlamento português, que começou a articular toda a revolta. Outra medida, além de uma monarquia parlamentar que estava sendo proposta pelas cortes, seria também a recolonização do Brasil. Ou seja, eles queriam acabar com essa história do país ser Reino Unido de Portugal e voltar todos aqueles benefícios de séculos antes que eles tinham através do sistema colonial. Essa revolução foi bastante forte, Dom João VI vai ter que acabar voltando a Portugal, mas ele vai deixar estrategicamente o seu filho, Dom Pedro, no governo do Brasil. Foi dado então, gente, o primeiro passo para a independência do nosso país. Por falar nisso, vamos ver agora o que as pessoas sabem sobre a independência? Oi, deixa eu fazer uma pergunta para vocês bem rápida. Não? Tá, obrigado. Não precisa correr. Oi, vou fazer uma pergunta bem rápida, 30 segundos. Não é política e não é TV aberta. Valeu. O que é que vocês podem falar? O que é que vocês sabem sobre a independência do Brasil? Eu sei. A independência do Brasil, praticamente, ela se deu com a vinda de Dom João VI ao Brasil em 1108, né? Eu não lembro nada. Deixa eu dar uma fila para vocês. Dom João VI foi para Portugal e deixou aqui Dom Pedro I. Foi o primeiro grande clássico da independência do Brasil. Acho que a independência do Brasil até hoje nunca ocorreu, porque a gente é praticamente subordinado ao ALCA, FMI, toda essa dívida interna e externa, né, que a gente tem, na verdade. Mas já que você não tem nada para falar sobre isso, você acha que o Brasil ele é um país independente? Será que nós somos independentes? Acho que não. Depende de muitos outros, né? Pois é, não sei realmente dizer. Não. Bom, gente, alguns fatos vão acabar provocando, então, a ruptura definitiva do Brasil com Portugal.